Vamos ler então. Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como ele diz aqui, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Amém. Vamos pedir, meus irmãos, que Deus ele fale no nosso coração através da sua palavra. Ó Senhor, nós hoje estamos aqui, Senhor, queremos continuar lendo esse livro, completando um capítulo hoje aqui, se assim o Senhor nos permitir. Pedimos a sua bênção, a sua direção, para que tudo que nós fizermos aqui realmente seja, ó Deus, conforme o Senhor, conforme a sua vontade, a sua palavra, Senhor, nos ensine, nos guie pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Nós oramos, nós pedimos a sua misericórdia com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, eu trouxe aqui, eu vou ler o livro mesmo, né? Hoje eu não consegui trazer aqui para vocês, mas eu vou lendo para os irmãos ouvirem. E hoje nós vamos ler, nós vamos completar o 10º capítulo, que é o capítulo que fala como a mente é corrompida e depravada pelo pecado. Eu estou olhando aqui o índice, e no índice diz, nós já vimos, 9 capítulos, né? Hoje vamos ver o 10º, completar o 10º. A obra do Espírito Santo, o Espírito de Deus, como o Espírito Santo vem a nós e faz a sua obra, as obras preparatórias especiais do Espírito Santo do Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo na nova criação, o Espírito Santo e a natureza humana de Cristo, a obra do Espírito Santo no corpo místico de Cristo, sua igreja, a obra da regeneração do Espírito Santo. Como o Espírito Santo prepara a alma para a sua obra de regeneração. E esse 10º capítulo, como a mente é corrompida e depravada pelo pecado. Nós estamos, então, lendo, vamos completar aqui esse capítulo. Sobre esse capítulo, irmãos, eu já li com vocês aqui, só relembrar rapidamente, já vi com vocês algumas verdades aqui, por isso que eu li esse texto que fala bastante da mente, que existem trevas e cegueira profundas na mente dos homens ímpios, em que eles, como ele diz aqui, por exemplo, no parágrafo da página 60, por mais brilhante que seja a mente, por mais brilhante que venha a ser a pregação e a apresentação do Evangelho, todavia, sem que o Espírito Santo crie essa luz nos homens, eles não podem receber, compreender e concordar com as verdades pregadas, e assim não serão conduzidos à salvação. Então os homens vão negar, a mente deles está afetada por trevas espirituais. Ele falou aqui, né, que existem trevas exteriores, que os homens não conseguem chegar à verdade de Deus exteriormente, mas existem trevas também interiores. Quando Deus ele mostra a palavra, eles rejeitam a palavra no seu coração. Ele diz assim, que existe uma alienação da vida de Deus. Ele coloca assim no parágrafo da página 61,
A vida de Deus é aquela pela qual Ele vive em nós por meio do seu Espírito através de Jesus Cristo. É a vida cujos frutos são santidade e obediência espiritual. E essa vida de Deus nunca morre porque é eterna. Então a mente não regenerada, ele diz, está alienada dessa vida de Deus. E, na verdade, ela acha que essa vida não é vida, que outra vida, outro tipo de vida é melhor do que essa. Ele fala também o homem natural e o homem espiritual. Faz uma comparação aqui. E ele diz que estas coisas do Espírito de Deus são coisas que não podem ser recebidas senão por iluminação soberana e sobrenatural. As verdades que o Espírito Santo traz são as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os que o amam. São coisas do eterno conselho de Deus, são coisas tais que a mente do homem, em sua primeira criação, não tinha a menor ideia que existiam. Duas coisas podem ser ditas do homem natural, ele diz, das coisas do Espírito de Deus. Primeiro, ele não as aceita. Segundo, não as pode discernir. Ele diz assim mais adiante, que o homem natural não pode compreender, não pode concordar com as coisas de Deus. O Evangelho, entretanto, pode lhe dirigir exortações, promessas, mandamentos e ameaças, mas eles acreditam, meus irmãos, ele diz mais adiante assim, que é loucura. O Evangelho, eles consideram o Evangelho uma loucura, que foi uma loucura para os antigos filósofos. E aí, meus irmãos, a gente vai hoje agora ler o último ponto. Ele fala assim, vou ler mais um parágrafo aqui, diz assim: alguns professam crer no Evangelho, mas interiormente acham que é loucura, contudo não ousam dizer isso abertamente. Elogiam grandemente os princípios morais, as leis naturais, mas vivem francamente como os que não creem realmente no Evangelho. O amor pretextado por uma parte do Evangelho não os resguardará da punição que virá sobre eles por rejeitar o Evangelho. Então tem pessoas que elas não têm coragem de falar mal do Evangelho abertamente, mas elas acham loucura, elas não aceitam o Evangelho. Então o homem não nascido de novo, ele vai achar mesmo loucura a mensagem do Evangelho, né? Ele diz assim, mais adiante: o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque é o Espírito de Deus que equipa a mente dos homens com essa capacidade. E a própria luz, somente pela qual as coisas espirituais podem ser discernidas espiritualmente, é criada em nós por um ato onipotente do poder de Deus. O homem natural não pode discernir as coisas espirituais de modo a salvar a sua alma, porque a sua mente está entenebrecida pela sua própria depravação. Essa é a miséria da nossa pessoa e o pecado da nossa natureza, mas não será desculpa válida no dia do juízo não termos aceito as coisas espirituais. Há também, vou ler mais esse aqui, há também na mente dos homens não regenerados uma incapacidade moral pela qual a mente jamais aceitará as coisas espirituais, porque é governada e regida por diversas concupiscências, corrupções, preconceitos. Essas coisas estão fixadas com tanta firmeza na mente não regenerada que levam a pensar que as coisas espirituais são loucura. Então, as concupiscências, irmãos, os desejos pecaminosos, não permite que a pessoa aceite o Evangelho. Ela pode ouvir o Evangelho, mas ela vai se dirigir para o erro, para o pecado, mesmo que ela não diga isso, ela vai considerar o Evangelho loucura. Um ponto, então, muito importante aqui, né, que nós temos visto, é que o Evangelho, a vida de Deus vai ser desprezada e o Evangelho vai ser considerado loucura. As pessoas, então, elas estão em trevas espirituais. Agora, ele fala no último ponto, esse que eu quero ler agora com vocês, sobre a libertação das trevas. Eu li com vocês aqui Efésios 4, 5, em que Paulo fala bastante da mente, né? Vocês devem ter notado aí. No versículo 17, ele diz que os gentios, que os pagãos, né? Que os ímpios, que não foram convertidos ainda, eles andam na vaidade da sua mente, eles andam entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, perderam o sentimento, se entregaram à dissolução,
para com avidez cometerem impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Mais adiante ele diz, no versículo seguinte ele diz que nós temos que nos despojar do velho homem, que é esse homem entenebrecido na sua mente, renovar o espírito da nossa mente e nos revestir do novo homem. Veja que a coisa tem a ver com a mente. Então, uma mente entenebrecida e uma mente renovada são opostas. E se nós somos cristãos, nós temos que renovar essa mente, né? Crer e viver de acordo com essa realidade. Mas veja o que ele diz agora, irmãos, sobre a libertação das trevas. Paulo nos ensina, eu vou lendo aqui, eu vou explicando algumas coisas aqui. Vocês não têm o livro aí, mas vocês vão ouvindo, né? Ele diz, Paulo nos ensina que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso está lá em Colossenses 1,13. Este versículo nos diz que fomos libertos do império das trevas. Pedro fala de abismos de trevas, dos quais não há como escapar. Então veja a linguagem bíblica, como ela fala desse mundo. Esse mundo que nós estávamos é chamado império das trevas, é um império de trevas. E Deus, nosso Pai, nos liberta desse império de trevas e nos transporta para um outro reino, veja só, que é o reino do Filho do seu amor. Então veja, o mundo é escuridão espiritual e somente o reino de Cristo é luz. Então existe, irmãos, essa diferença na Escritura. É claro que a gente não está falando dessa luz no sentido literal, né? Essa luz aqui das lâmpadas ou do sol, mas é no sentido espiritual e no sentido da mente, que a mente ela está dominada pelo pecado, pelas concupiscências, então ela está em trevas e ela não compreende as coisas de Deus. Então é o império das trevas e essa mente ela é renovada, iluminada e Deus nos traz para o reino do Filho do seu amor, que evidentemente é um reino da luz, é um reino da verdade. Essas trevas, continua John Owen falando, enche a mente de inimizade contra Deus e contra todas as coisas de Deus, sendo Deus grande em bondade e beleza. Ele faz uma pergunta aqui muito interessante. Por que os homens o odeiam? Né? Olha só. Então, a mente que está corrompida pelo pecado, as trevas nessa mente enche a mente, né? De inimizade contra Deus e contra todas as coisas de Deus. Aí você imagina o seguinte, por que isso? Se Deus é grande em bondade, por que os homens o odeiam? É uma pergunta que nós temos que fazer. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso hoje à noite. Por que, irmãos, que as pessoas elas odeiam a Deus? Por que é tão difícil uma pessoa, por exemplo, vir à igreja, ouvir o Evangelho, né? Mas é tão fácil a pessoa ir num lugar onde lá ela vai ter talvez substâncias ou ambiente que vai lhe destruir, né? Vamos parar para pensar um pouquinho assim, quer dizer, as pessoas que vão à igreja, estamos falando de igreja falsa, né? Falando da igreja verdadeira. As pessoas que vão à igreja de Cristo, ao culto ao Senhor, ela recebe a palavra de Cristo. Ela ouve falar da bondade de Deus e da beleza de Deus. Ela tem a oportunidade de conhecer esse Deus que é bom e que é belo. Mas ela não vai. E se ela vem, ela rejeita. É isso que acontece. Eu estou falando do homem natural. Estou falando do homem que não é do nascido de novo. Né? E o novo nascimento é um milagre. Então, eu estou falando do homem no estado normal dele, de pecado, filho de Adão. Mas se você convidar a pessoa, né, para um lugar onde lá ela vai receber só, vamos dizer assim, não estou conseguindo achar a palavra aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui.
ela vai receber estímulos que despertem nela as suas concupiscências, né? Aí ela vai. E tem uma coisa, pode até estar com dificuldade de ir, mas ela vai. Por que, irmãos, as pessoas... Estou dando só um exemplo de você ir à igreja, da pessoa ir à igreja ou ir num lugar que... Não precisa falar, os irmãos imaginam que tipo de lugar eu estou falando, né? Ir a um lugar onde ela vai receber estímulos pecaminosos, onde... Por quê, irmãos? Ele explica, esse ódio procede dessas trevas, que são corrupção e depravação da nossa natureza. É só isso que explica, né? Então, o evangelho não é popular. Eu tenho até conversado com a minha família, né, esses dias, sobre a questão de, muitas vezes, até nós lemos aqui o livro de Jeffrey Johnson, foi o livro anterior que nós lemos, nas terças-feiras, onde ele falou, os irmãos devem lembrar, que a igreja ela vai se tornando aquele lugar para agradar as pessoas e atrair as pessoas de acordo com as suas, exatamente com essas concupiscências, de acordo com esses desejos. E a pregação da palavra não existe. A pregação da palavra não é atraente. Então, o que as igrejas muitas vezes fazem? Quando elas vão se corrompendo, vão diminuindo a pregação e vão colocando outros elementos de atração das pessoas não convertidas. É claro que isso é um erro, porque você vai atrair, né? Mas você não vai atrair para Cristo. Porque as pessoas continuam indo nesses lugares por outros motivos e não por Cristo. Por Cristo, irmãos, o homem não vai. É uma coisa assim que nós temos que colocar bem firme na nossa mente, porque isso aconteceu conosco. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós amamos a palavra, nós amamos a igreja, nós amamos o culto, nós não queremos outra coisa a não ser a pregação da palavra, o ensino da palavra. Se isso é verdade, é porque Deus fez uma obra na nossa vida. Se nós já lemos aqui que as pessoas não convertidas, às vezes, lemos aqui nesse capítulo, no ponto anterior, não vou conseguir achar agora, mas eu já li com vocês, nesse capítulo, que ele disse que as pessoas não convertidas, não regeneradas, elas ouvem a palavra, mas elas não mudam. Nem aquele hipócrita religioso, né? Pode estar nas igrejas. E ele ouve a palavra, mas ele não muda. Por que ele não muda? Por que a palavra não transforma a vida dele? É porque ele não nasceu de novo. Porque ele é um homem velho, né? Então, existe também esses casos. Eu estou falando para vocês de pessoas que nunca vão na igreja, mas vão em outros lugares. Mas tem aqueles outros casos de pessoas que são religiosas. Às vezes vai numa igreja. E às vezes vai na igreja até, numa igreja verdadeira. Mas ele está lá, mas não está lá. Ele está ouvindo a pregação, mas ele não está com o coração. Ele está por outros motivos. Outros motivos que não são os motivos realmente de essa questão de amor a Deus, de amor à bondade de Deus, de amor à beleza de Deus. Eles odeiam a Deus. Como é que é possível odiar a Deus, né? Mas por causa das trevas espirituais, irmãos. Então, o que Joe está falando aqui é dessa situação de inimizade contra Deus, de ódio a Deus, que as trevas elas provocam, elas operam. E assim, é incrível se nós formos pensar nisso, né? Como as pessoas elas vão para ambientes, elas buscam as coisas, elas se matam, elas se destroem nos seus pecados, mas elas odeiam a Bíblia, odeiam Deus, odeiam a palavra. O que faz isso são as trevas espirituais. Quando você vê uma pessoa realmente se interessar pelas coisas de Deus, genuinamente, é graça. É graça. Então nós não podemos, né? Por isso que a igreja não tem que tentar agradar pessoas ímpias para elas virem para a igreja ou fazer qualquer coisa para se tornar atrativa para os ímpios, porque isso aí não é ser igreja. A igreja, ela é
coluna, baluarte da verdade, ela tem que pregar a verdade. Aí Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os que são ovelhas de Cristo vão ouvir, vão crer, vão mudar, vão ser transformados. Né? Então, o papel da igreja é ser fiel na pregação, ser fiel no ensino, e aí as pessoas que vão sair vão ser libertas dessas trevas, elas vão crer e vão vir, e elas vão, a partir do momento que elas são libertas das trevas, elas vão ver a beleza de Deus, a bondade de Deus. Elas vão querer, irmão. Ninguém vai precisar obrigar, não. Elas vão querer. Né? Mas isso é uma obra do Espírito Santo, evidentemente. E veja, ele coloca mais assim, diz assim, tais trevas enchem a mente de preconceitos contra todas as coisas espirituais, deixando-a completamente capacitada de se libertar deles. A mente obscurecida vê em primeiro lugar as coisas que cobiça. Eu até coloquei semana passada esse trecho lá no dos banners da semana passada. Né? Não sei se vocês vão lembrar, vou ler aqui. A mente obscurecida vê em primeiro lugar as coisas que cobiça. Posteriormente, então, reconhece tais concupiscências em si mesma. Mas quando os homens são chamados para buscar a Deus acima de todos os outros desejos, isso é considerado como tolice, pois a mente não convertida pensa que tais coisas espirituais nunca trarão contentamento, felicidade e satisfação. A mente não regenerada é, de modo particular, preconceituosa contra o Evangelho. Então, a mente, ela põe em primeiro lugar as coisas que cobiça. Então, cobiça dinheiro, cobiça o sexo, cobiça as drogas, cobiça a fama. É a cobiça. E isso elas põem em primeiro lugar. E aí, quando você fala do temor de Deus, a mente tem um preconceito, diz assim, não, isso não me satisfaz. Por quê? Porque ela está dominada por essa cobiça, por essas concupiscências, e ela diz assim, isso não me contenta. Né? O Evangelho não contenta, não traz felicidade, não satisfaz, porque ele está dominado. Ele já tem esse preconceito, ele pensa assim por causa do preconceito que causa a própria concupiscência, o pecado nele. Aí ele diz assim, mas há no Evangelho a pregação de duas coisas, ele diz. Há primeiramente aquelas coisas que pertencem unicamente ao Evangelho e nada têm de lei ou de luz natural, da natureza. Elas só chegam a nós pela revelação e são exclusivas do Evangelho. São elas que fazem o Evangelho ser o Evangelho. São todas aquelas coisas concernentes ao amor e vontade de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a segunda coisa que é no Evangelho, ele diz, há aquelas coisas declaradas no Evangelho, que têm o seu fundamento na lei e na luz da natureza. São todos os deveres morais. Esses deveres morais são, até certo ponto, conhecidos à parte do Evangelho. Todos os homens são obrigados a obedecer essas leis morais segundo a luz que lhe foi dada. Ele diz aqui, então, que há duas coisas no Evangelho. Primeiro, aquelas coisas que só vêm no Evangelho, que você não tem conhecimento delas em nenhuma outra fonte. Ele diz aqui, concernentes ao amor e à vontade de Deus em Cristo. Só o Evangelho mostra o amor de Deus em Cristo, né? Então, você não conhece o amor de Deus em Cristo Jesus fora do Evangelho. É o Evangelho que traz essa mensagem. E ele traz também a vontade de Deus revelada em Cristo. Você compreende o que Deus quer em relação à pessoa do seu filho, como a vontade de Deus para a sua vida em relação à pessoa do seu filho. Isso aí só no Evangelho. Mas existem aquelas coisas que não são declaradas no Evangelho, mas você as encontra na lei e na luz da natureza. Aqui ele está falando, irmãos, por exemplo, e ele até cita o texto aqui, da nossa consciência. Já falei isso aqui tantas vezes na nossa igreja, todo mundo sabe que é errado mentir, é errado roubar, é errado... sabe o que é errado? As pessoas elas ficam coradas, envergonhadas quando erram. Não é isso? E aquilo inclusive aquilo como é que diz? Incontrolável. Né? É uma questão da face, das expressões. A pessoa sabe. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado. E por que ela sabe? Ninguém está dizendo para ela. Né? Às vezes é uma criança.
pai pergunta para ela, a mãe pergunta para ela, você fez isso? E ela se denuncia. Né? O que acontece com aquela criança? É que dentro dela existe um padrão que Deus colocou do que é certo e do que é errado. E que está abalado pelo pecado, manchado pelo pecado, mas ainda está lá. Isso, como Paulo diz em Romanos, capítulo 2, os pagãos têm. Todos os povos sabem, mesmo povos que nunca ouviram o Evangelho, que existe o certo e o errado. E ele sabe também que há um Deus, porque esse Deus se revela na criação. Então essas coisas, todos os homens são obrigados, diz aqui o nosso autor, a obedecer a essas leis morais segundo a luz que lhes foi dada. É contudo, sim, mas antes de eu continuar, eles são obrigados segundo a luz que lhes foi dada. Eles vão ser julgados de acordo com a luz que receberam. Então, mesmo as pessoas que nunca ouviram o Evangelho vão ser condenadas pela luz que receberam. Elas receberam luz. Elas receberam a luz da criação, da natureza. Elas receberam e elas então vão ser julgadas de acordo com essa luz, mesmo quem nunca ouviu o Evangelho. É isso que Paulo diz em Romanos 1, Romanos 2. Aí ele continua assim: é contudo nesse estado que o Evangelho acrescenta duas coisas à mente dos homens. Ou seja, no estado em que eles não sabem essas coisas, então o Evangelho vem com acréscimo de coisas que eles não conhecem. Primeiro, lhes mostra a forma correta de obedecer. Ele mostra que a obediência só pode proceder de um coração regenerado que não está mais em inimizade contra Deus. Mostra também que todo o propósito da obediência é trazer a glória de Deus. Nos mostra que não podemos obedecer até que tenhamos sido reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Todas essas coisas colocam os deveres morais debaixo de um novo modelo, o modelo do Evangelho. E aqui, por exemplo, eu falei para vocês que até a criancinha sabe o que é certo e o que é errado. Qualquer homem sabe o que é certo e o que é errado em termos, por exemplo, de não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, né? Mas isso é diferente do homem que também sabe essas coisas, do homem que tem o Evangelho, ele também sabe, ele sabe muito melhor essas coisas. Só que agora, é isso que o Joel coloca, esses deveres morais, esses deveres da lei de Deus, estão debaixo de um novo modelo, o modelo do Evangelho. Todos os homens sabem que é errado roubar, mas só o homem que ouviu falar do Evangelho e creu nele, sabe que ele só pode deixar de roubar, ele ser santificado e ser uma pessoa honesta quando ele foi regenerado, reconciliado com o Senhor Deus através do Filho, lavado pelo sangue de Jesus, justificado pelo sangue de Jesus. E ele tem agora o Espírito Santo e ele sabe que aquela obediência, ela está nessa situação. É uma obediência, vamos dizer assim, irmãos, no modelo do Evangelho, ou seja, uma obediência agora que não vai só saber que é errado roubar. Ele não vai querer roubar mais, porque ele já está agora reconciliado com Deus, regenerado pelo Espírito Santo. Ele tem agora, vamos dizer assim, um motivo certo para não querer roubar. Ele entende qual é realmente, vamos dizer assim, um princípio que está por trás daquele mandamento. Qual é o princípio? O propósito da obediência é trazer a glória de Deus. Ele entende, é diferente do homem pagão que sabe que é errado roubar, que Deus colocou lá esse padrão na consciência dele, ele sabe, mas só o homem no Evangelho, agora ele compreende, claro, dentro do Evangelho, de que ele não quer roubar, porque aquilo não glorifica a Deus. Ele vai ser uma pessoa honesta com o próximo, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai adulterar, ele vai com a graça de Deus ser santificado nesses mandamentos, porque ele quer trazer, ele quer viver para a glória de Deus. É claro que só o homem no Evangelho, o ímpio sabe que é errado roubar. Por mais que ele não roube,
por um princípio exatamente de que ele não quer, ele quer agir corretamente, mas no final das contas ele não vai fazer aquilo para a glória de Deus. E talvez ele até se orgulhe e ache que aquilo é um mérito. Ele não entende que ele precisa da graça, ele precisa ser reconciliado com Deus, ele precisa ser salvo em Cristo, e ele não faz aquilo para a glória de Deus. Então existem essas diferenças, irmãos, que só o cristão ele tem. Ele diz assim, em segundo lugar, Deus, ao dar-nos o seu Espírito, nos fortalece e nos capacita para obedecermos segundo o modelo do Evangelho. Né? Aquilo que eu falei para vocês, existe uma capacitação do Espírito Santo no Evangelho, que fora do Evangelho, mesmo os homens sabendo de novo que é errado roubar, mas eles, é claro que cada mandamento da Bíblia, eu já falei isso aqui para vocês várias vezes na igreja, cada um dos 10 mandamentos, ele é profundo e ele é abrangente, ou seja, ele vai até o coração. Quando Deus exige aqueles mandamentos, ele está exigindo aquilo ali de todo o coração. Lembra que Jesus diz? Amar a Deus de todo o coração. Então ele está exigindo isso do coração. E aquilo se aplica, irmãos, a toda a nossa vida. Cada um dos 10 mandamentos, se nós quisermos saber assim, qual é a vontade de Deus para essa área da minha vida, para aquela área da minha vida? É claro que a Bíblia não vai dar detalhes, sobre tudo, como nós devemos agir. Ela não vai dar detalhes. Você não vai, por exemplo, encontrar na Bíblia em que faculdade você deve estudar, ou se formar, o que trabalho você vai escolher, com quem você vai casar. Isso não está na Bíblia. Mas você tem lá os princípios que vão lhe orientar e que vão lhe dar o juízo sobre o que é certo e errado em todas as situações da sua vida. Como é que você pode obedecer isso de forma a agradar a Deus? O ímpio, ele pode até não roubar, mas ele não rouba com as motivações corretas. Ele não faz aquilo de coração para Deus. É impossível. E o ímpio vai roubar em algum sentido, porque aquele mandamento, ele é abrangente. Ele toca em muitos aspectos que o ímpio, ele não vai achar errado, mas é errado. Só o cristão, claro que eu não estou dizendo que o cristão é perfeito, não é isso. Ele está em processo de santificação, mas só o cristão, ele vai amando a Deus cada vez mais de coração, e ele vai aplicando os mandamentos de forma apropriada, cada vez mais por causa da capacitação do Espírito. Então, o modelo do Evangelho coloca o homem dentro desse ambiente, vamos dizer assim, de capacitação do Espírito Santo que o homem nas trevas não tem. Ele continua dizendo assim, o Evangelho nos declara coisas que fazem com que nossa obediência seja a obediência do Evangelho e não a obediência da lei. Primeiro, o Evangelho nos ensina os mistérios da fé e os assenta como fundamento da fé e da obediência. Então, Deus traz revelações sobre os seus mistérios, da fé, e os assenta como fundamento dessa fé e dessa obediência. Ou seja, nós obedecemos baseados na revelação de Deus, nos ensinos de Deus, de acordo com o Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho enxerta todos os deveres da obediência moral nessa árvore da fé em Jesus Cristo. E é isso que Paulo faz em suas epístolas. Ele começa ensinando os mistérios da fé cristã, tendo então por base esses mistérios e maravilhas do Evangelho, que nos trazem a graça e a misericórdia de Deus. Ele ensina que deveríamos, por meio da obediência, por causa da gratidão, procurar agradar aquele que nos amou tanto assim. Então, sempre as cartas de Paulo, normalmente, elas têm duas partes. Uma parte
doutrinária e uma parte prática. Na parte doutrinária ele nos ensina os mistérios do Evangelho, os ensinos do Evangelho, e aí ele baseia a nossa obediência nesses ensinos. Por isso que quando nós lemos, irmãos, ele diz assim, aqui nesse texto que nós lemos, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Quando ele fala isso, é porque ele já tinha dito na primeira parte da carta, por exemplo, irmãos, no capítulo 2, ele já tinha dito, e vos vivificou estando vós mortos em delitos e pecados. Entendeu? Então ele já tinha dito, na primeira parte da carta que é doutrinária, ele vos vivificou. Vocês andavam no curso deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar, vocês faziam a vontade da carne e dos desejos, vocês eram filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vos amou, e estando vós mortos em delitos e pecados, nessas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, e nos ressuscitou. Então ele disse, vocês já estão vivos, vocês já são cristãos. Então, não andem mais como andam os gentios. Irmãos, o que ele está dizendo é o seguinte, não pode um cristão andar como ímpio. Né? Então o cristão ele já foi ressuscitado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então uma pessoa morta, e é isso que a Bíblia usa, essa figura da morte, da vida, né? Tem um morto e tem um vivo. Você olha e você sabe que a pessoa está morta. É inconfundível, né? Perdão. É inconfundível o morto. O morto, a aparência dele é de morte. Ele não reage. Ele não fala, não anda, não responde para você. Está morto. Mas o vivo, você olha para ele e você diz, a pessoa está viva. Ele fala com você, ele reage, ele responde. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês não estão mortos, então não vivam como mortos. Então ele diz assim, ele já vivificou vocês, esse é o mistério do Evangelho, vamos dizer assim, né? Usando a linguagem aqui do Joe. Esse é o ensino. Então, como é possível uma pessoa se dizer viva, mas a aparência dela é de morte? Né? A vida dela é de morte. Não, Paulo está dizendo aqui, não. Vocês já foram vivificados. Por isso que ele diz, não andem como andam os gentios, na vaidade da mente, entenebrecidos, separados, perderam o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, vocês não podem mais andar assim, por causa da verdade. Isso é verdade, vocês creem nisso? Isso já aconteceu com vocês? Então andem de acordo com essa verdade. É isso que ele está dizendo, irmãos. E João diz aqui, então, que o Evangelho nos ensina esses mistérios, né? E depois, os deveres da obediência moral estão baseados nessas verdades. Em gratidão, então, eu vou procurar agradar aquele que me amou tanto assim. Eu amo o Senhor, então eu vou procurar andar como Ele andou. Eu quero completar aqui, meus irmãos, mesmo que eu passe tempo hoje ali um pouco, mas eu quero fechar aqui. Ainda faltam uns 3 parágrafos aqui, eu vou ler, tá? Ele diz assim, o preconceito, todavia, vira essa ordem de coisas de cabeça para baixo, estabelecendo como fundamento os deveres morais. Somente então é que os homens consideram de fato as coisas do Evangelho. Mas os seus preconceitos os levam a desprezar os mistérios do Evangelho, e aqueles
que nele creem, ou a interpretá-los falsamente, arrancando-lhe tudo o que é espiritual, pervertendo o mistério que neles há. Dessa forma faz o Evangelho se ajustar ao entendimento rasteiro e carnal deles. Faz o Evangelho se amoldar às suas próprias ideias e opiniões. Qualquer coisa no Evangelho que não seja tida por razoável ou que discorde do sistema de filosofia deles é rejeitado como tolice. Então veja o que ele diz aqui. Joe está dizendo que quando Paulo falava dos deveres morais, Paulo falava desses deveres morais baseados no Evangelho, nos ensinos do Evangelho. Então, vivam uma vida santa porque vocês estão vivos, né? Andem como vivos. Olha só, está baseado nas verdades do Evangelho. Ele diz aqui que o preconceito do homem que está em trevas, que não nasceu de novo, ele inverte isso, irmãos. Então, ele inverte. Então, enquanto Paulo baseia a obediência moral no Evangelho, na verdade, o Evangelho faz isso aqui, ele faz o oposto. Então, eles colocam que o Evangelho vai se amoldar aos deveres morais. Entendeu a diferença? O que isso vai ocasionar? Vou repetir aqui. Então, em vez de como Paulo faz, basear a prática moral, a obediência a Deus no Evangelho, eles invertem. Eles vão fazer com que o Evangelho se amolde ao que eles chamam de certo e errado. Então, só que o que eles chamam de certo e errado está corrompido pelas trevas espirituais, pelo pecado deles. E aí eles vão então corromper o próprio Evangelho, para que o Evangelho se adeque, né, a essa corrupção deles. Vou dar um exemplo aqui. Então, enquanto o Evangelho diz assim, ame o seu próximo, é um dever, amar. E amar é servir, né? Pensar no mandamento, por exemplo. Vamos dizer o mandamento que diz, não matarás. Eu vou fazer tudo para promover a vida das pessoas por gratidão a Deus, obediência ao Evangelho. Mas esse não matarás, quando não é baseado no Evangelho, ele vai ser o não matarás, irmãos, de acordo com o que os homens dizem que é não matar. E o que os homens dizem que é não matar, não é o que Deus diz. Então, o que vai acontecer? É que este mandamento, mal interpretado, vai corromper a essência do Evangelho. Então, eu não mato, eu amo, eu cuido da vida das pessoas, porque o Senhor Jesus Cristo me amou e me deu vida. Né? Aí eles vão tornar isso simplesmente uma coisa assim, eu não vou matar de acordo com o que eu pense que não é matar. Não vai ser mais em gratidão a Deus, não vai ser mais para a glória de Deus. Né? Daí que vai ser de acordo com o meu entendimento, com a minha compreensão do que não é matar. E aí, irmãos, quando isso acontece, eu vou dizer assim, por exemplo, eu vou ser uma pessoa que vou procurar não matar o próximo e aquilo vai ser um mérito para mim. E aí ela vai corromper o Evangelho. Veja então que ela inverteu. Ela colocou aquele princípio do não matar como se fosse o mérito. Ah, mas eu não mato. Ah, mas eu não roubo. Ah, mas eu... Não é que as pessoas dizem? Eu não mato, eu não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Aí eles então... por exemplo, eu tenho mérito, eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa, eu vou chegar lá diante de Deus
Então ela inverte, ela não entende que aqueles princípios, ela se torna uma legalista, né? Ela não entende que aqueles princípios, aqueles mandamentos, eles só podem ser obedecidos com base no Evangelho, mas quando inverte, então o Evangelho é corrompido, aí o Evangelho se transforma em legalismo. Fora outras coisas que acontecem, eu falei do mandamento do amor, né? As pessoas falam muito em amor, mas o que é amar? Amar, para elas, não é um amar de acordo com a Bíblia, mas é um amar que vai, por exemplo, admitir, por exemplo, só para dar exemplo para vocês, né? O aborto, por exemplo, vai admitir o aborto. E outras coisas mais. Vamos lá. Ele diz aqui, o sistema de filosofia deles é rejeitada como tolice. Ele diz assim, qualquer coisa no Evangelho que não seja tida por razoável, que discorde do sistema de filosofia deles, é rejeitada como tolice. Aí ele diz assim, enquanto a mente do homem permanece não regenerada, não há esperança que a alma saia das trevas para a luz do glorioso Evangelho de Cristo. Não há. Então é por isso, irmãos, por todos esses motivos que as pessoas, enquanto elas não são regeneradas, nascidas de novo, a mente delas, a alma delas não sai dessas trevas e elas então rejeitam o Evangelho. Tá? Qual é a conclusão? Ele diz assim, a mente no estado natural é tão depravada e corrompida que é incapaz de entender, receber e aceitar as coisas espirituais. Portanto, enquanto a mente permanece não regenerada, a alma não poderá e não irá receber a Cristo para a salvação, nem poderá ser santificada e está pronta para o céu. O coração e a vontade não podem agir de modo independente da mente. A vontade não está livre para agir por si mesma. O olho é a luz natural do corpo. É por seu intermédio que o corpo é levado seguramente por entre obstáculos perigosos, estando assim protegido de se ferir. Mas se o olho for cego ou estiver cercado por trevas e não puder enxergar, o corpo então não terá ideia de para onde está indo e irá. Inevitavelmente esbarra em objetos e tropeça em obstáculos. Aquilo que o olho é para o corpo, a mente é para a alma. Se a mente enxerga a glória e a beleza de Cristo e da sua salvação apresentada no Evangelho, ela irá despertar o coração e desejá-las como verdadeiramente boas e a vontade de recebê-las e aceitá-las. Mas se a mente desconhecer o Evangelho ou estiver cega pelo preconceito, o coração então não será movido a desejar a Cristo e nem a vontade instada a aceitá-lo. Se a mente for enganada, tanto o coração quanto a mente serão também enganados. Onde a mente for depravada, também o coração será. Vemos, portanto, quão importantes são as palavras de Jesus quando diz: importa-vos nascer de novo. Irmãos, a obra do Evangelho, a obra de evangelização, nunca esqueçamos, é um milagre. É um milagre, irmãos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: enquanto a pessoa não nascer de novo, a mente em trevas vai rejeitar a Cristo, a glória dele, a beleza de Cristo, porque ela não enxerga. Ele dá o exemplo do olho, né? Olha, nós estamos aqui nesse ambiente iluminado aqui, bem iluminado. E além desse ambiente iluminado, os nossos olhos, eles têm a capacidade de captar o que a luz está mostrando, né? Porque como é que acontece? A luz essa lâmpada, ela então emite a luz, e a luz bate nos objetos e reflete, né? Então nós conseguimos enxergar, e os olhos então têm a capacidade de receber e informar o cérebro, e a gente enxerga, né? Então, se
for tudo apagado aqui, os olhos podem estar funcionando, pode ser perfeito, mas se for tudo apagado, como não tem luz, os olhos não vão poder cumprir a função deles. E aí eu posso sair daqui, desse púlpito, e sair esbarrando, batendo em cadeira. Às vezes a gente bate cadeira até quando está, né, com a luz, né? Imagine se as lâmpadas forem apagadas. Por outro lado, também pode ser que seja tudo iluminado, mas se não tiver, os olhos não estiver perfeito, uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual, né, ela precisa de outros meios para se mover, ou ser conduzida, e assim por diante. Tem alguma maneira de ela perceber os obstáculos para ela não se ferir, ao contrário disso, ela pode tropeçar, pode cair, pode se ferir. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo assim é a mente. Se a mente for obscurecida, a pessoa vem na igreja, ouve o evangelho e ela não vê a beleza, porque ela não consegue captar a luz, não tem luz dentro dela. A mente está o quê? Obscurecida, entendeu? Então, essa comparação que ele faz. Então, a pessoa vem e ouve. Às vezes fica até prestando atenção. Quando presta, às vezes nem atenção presta. Porque aquilo, para ela, é totalmente assim. Não vê nada ali, não vê beleza nenhuma. Para ela não importa aquilo. Então, bate e volta. Não penetra. Porque a mente não enxerga a beleza. Pode acontecer também, isso aqui que ele já falou ao longo do capítulo, pode acontecer também que a pessoa até se agrade de alguma coisa na igreja, goste daquela pregação, porque é como ouvir uma canção. Sabe, as pessoas não gostam de música, gostam de ouvir música. Então ela gosta da música, aquela pregação para ela é como uma música, ela gosta de ouvir. Aquilo, mesmo ela não entendendo e não aceitando, mas ela acha interessante. Esses dias mesmo o pastor Augusto Nicodemos colocou, acho que tem uma ou 2 semanas que ele colocou, sobre a possibilidade das pessoas estarem ouvindo o Evangelho, mas elas estão ouvindo ali, mais ou menos assim, meus irmãos, como quem ouve uma canção. E não aceita, sinceramente, verdadeiramente. E fica na igreja. De onde vem a apostasia? Por que as pessoas elas vão apostatar, vão se desviar? E alguns nem chegam a se desviar visivelmente, né? Elas estão ali na igreja. Mas para elas, como ele já falou ao longo do capítulo, aquilo não é belo, aquilo não é bom. Elas não aceitam verdadeiramente a verdade. Por que, meus irmãos, acontece isso? Por que as pessoas não vêm para a igreja e quando vêm e ouvem, não aceitam e não ficam? E quando ficam por outros motivos, que não o evangelho, não a beleza. Por que no final das contas elas rejeitam a beleza de Deus, a beleza do evangelho de Cristo? Como ele colocou aqui, que eu já li para você, sendo Deus grande em bondade e beleza, por que os homens o odeiam? A resposta de Owen é: esse ódio procede dessas trevas, que são a corrupção, a depravação da nossa natureza. Os olhos não funcionam, os olhos estão cegos, e eles não conseguem enxergar beleza, irmãos. E ele conclui dizendo: vemos, portanto, eu queria que vocês guardassem isso, quão importantes são as palavras de Jesus quando disse: importa-vos nascer de novo. O homem, quando não nasce de novo, irmãos, ele não vê beleza em Deus. Eu queria então que vocês pensassem 2 coisas. Nós somos aqui hoje tão pouquinho, né? Mas vamos pensar no seguinte: nós amamos a Deus? Se amamos a Deus, vamos ser gratos, porque foi um milagre, né? E se temos dúvida disso, vamos orar. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos clamar que Ele faça essa obra. Agora, pense nos outros, pense na sua família,
Pense nas pessoas que moram aqui nesse lugar. Pense que essas pessoas, elas estão indo para o inferno. E elas não vão se arrepender, irmãos. Elas vão cantando e pulando e festejando para o inferno. Nós chamaríamos de pessoa que está... Já pensou uma pessoa que ela está pulando mesmo, sabe? Na beirinha do precipício, sabe? O precipício está aqui e ela está pulando aqui assim. E ela vai caindo, e as pessoas vão caindo. É isso a humanidade. Por que elas estão pulando na beira do precipício? Porque elas não estão enxergando o precipício. Porque elas não estão entendendo que a situação delas é grave. Então, assim que está a sua família, as nossas famílias, irmão, assim que estão nossos vizinhos, assim que estão nossos colegas, nossos amigos, de conhecidos, eles não entendem o que está acontecendo. E eu pergunto para vocês, irmãos, vocês têm orado por eles? Vocês têm percebido que importa eles nascerem de novo? Se eles não nascerem de novo, eles nunca vão entender. Só Deus que pode transformá-los. Vamos pensar nessas coisas hoje. Bom? Quero dizer para vocês que semana que vem a gente vai fazer uma pausa na leitura do livro. Mas depois eu vou explicar para vocês. Mas a gente fica aqui e... retornando na leitura do livro, nós vamos ler o capítulo 11, que fala da morte natural e morte espiritual comparadas. É outro capítulo, com certeza, muito importante também. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado porque nós podemos, hoje à noite, falar, meu Deus, desses assuntos tão preciosos, tão importantes, tão essenciais, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dos nossos amados, de maneira que todos realmente sejam nascidos de novo e todos venham ser santificados, Senhor, porque o tempo está passando, mais um ano aí está terminando. E nós não sabemos quando será a nossa partida deste mundo. Mas nós sabemos uma coisa, é que seja na vida, seja na morte, o Senhor é o Salvador, é o Redentor. Como diz Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que importa. E que cada um esteja firme em Jesus, amando a Cristo, só Jesus salva. E que Ele possa operar essa graça cada vez mais e mais na nossa vida. Para a sua glória bendita, em nome de Jesus, Pai Celestial, nós oramos e nós damos graças ao Senhor. Amém.